Obrigado, Fernando. Boa noite. Parabéns, né, pelo empenho em criar a associação de um grupamento da engenharia muito importante. Um recado para o CREA: eu não sou agrônomo, sou engenheiro agrônomo. Não é engenharia, geocientistas e agrônomos. Não existe. Agrônomo são pouquíssimos no Brasil. A lei é engenheiro agrônomo de 33 e a 594 também engenheiro agrônomo, engenheira agrônoma. O CREA não pode fazer isso com a gente, né? Vocês não têm noção da briga que foi para evitar que a engenharia, né, dentro da agronomia, saísse fora para ser só uma área de formação biológica. Isso se deu na década de 70 para 80. Então, são brigas históricas para ser, né, engenheiro agrônomo. O curso chama agronomia, o curso. Assim como medicina, o médico faz medicina e é médico. O engenheiro agrônomo faz agronomia e é engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo. A não ser que não tenha área de engenharia no curso. Aí pode ser agrônomo, mas isso é muito raro. Acredito eu que no Brasil acho que nem tem. Mas essas coisas vão se transformando em apelidos, e aí as outras profissões dizem, não, é tudo engenharia, agrônomo não pode fazer nada aqui, porque é da engenharia. Ele é agrônomo, então ele faz o quê? Não, ele não faz quase nada. A profissão mãe, como médico, né? Não, quem faz é o pediatra, não é o médico, é só o pediatra, só o ortopedista, não, é médico, né? A profissão, né, vem da medicina, mas é médico. Pode ter especialização, acho muito importante. Para mim não esquecer de quando eu era do CREA. Gente, boa noite, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Fernando nos convidou e eu fico bem perto aqui, eu fico em Santa Amélia, né? Então, para mim é facinho sair de lá no finalzinho da tarde, estar aqui com vocês é muito gratificante. Aqui está a Patrícia. Patrícia é minha filha, são duas filhas, Patrícia e Juliana, as duas são fisioterapeuta. A Patrícia, desde a colação de grau, alguns tempos de UTI em Curitiba, já criou uma empresa chamada Clinivida e faz ergonomia desde 1999. O primeiro projeto foi quando o Bamerindos foi vendido para o HSBC e eles fizeram uma licitação de projetos para a implantação da ergonomia no Santander, e ela ganhou e fez toda a ergonomia do HSBC durante o tempo que existiu. Quando foi para o Bradesco, tinha um contrato de exclusividade, aí o Santander foi quem chamou a empresa para dar sequência e faz ergonomia do Santander desde que acabou o HSBC. Então, assim, a nossa vida, né, e a gente trabalha muito em família, foi sempre trabalhando com ergonomia, né, além de outras coisas. E eu fui fazer segurança do trabalho em 2011, e aí, como sobrava tempo na época, né, eu fui fazer a ergonomia na área da saúde da Universidade Positivo. Então, eu fazia o TFPR e, né, a ergonomia na biomecânica do curso de biomecânica da Universidade Positivo. E também já tinha feito cursos da Escola Internacional de Ergonomia. Na Escola Ocra Brasiliana, que é o braço da Escola Internacional de Ergonomia, que é uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos, essa instituição é que desenvolve as grandes pesquisas no mundo de ergonomia. Então, se vocês quiserem anotar o site da Escola Ocra, né, é www, né, escolaocra.com.br. Vocês, é muito interessante, porque nesse site, além das notícias que vocês terão sobre ergonomia, você consegue ir para o site da Escola Internacional de Ergonomia e ter acesso a mais de 200 publicações científicas em revistas científicas de relevância, tá? Para chegarmos aos métodos Ocra. Então, são 22 livros publicados. Agora, um dos livros do checklist Ocra está sendo traduzido na nova versão. E nós fazemos ergonomia quando o método é referenciado em ISO.
Então, a ergonomia, diferente de outras áreas do conhecimento, ela tem como base metodológica aquilo que já está numa ISO de referência. Então, se você perguntar, se o trabalhador levantou uma carga, ISO 11228.1. Se ele puxou e empurrou uma carga, 11228.2. Se ele trabalhou com carga de menos de 3 quilos em condições de repetitividade, 11.228.3. A postura dele é inadequada, 12.226, que fala sobre a questão postural no trabalho. E a nossa aqui hoje, tem outras, mas eu vou citar, a nossa aqui hoje é 45.003, é a ISO que vai tratar do psicossocial. Não tem, veja, não tem, o Brasil está tendo hoje, né, batendo as suas portas, a oportunidade de entrar no primeiro mundo, pela porta da frente. O que aconteceu? Ali antes da pandemia, tudo estava muito diferente, né? O mundo estava diferente antes da pandemia. E nesse período, nós tivemos uma aceleração dos entendimentos entre o mercado comum europeu e o nosso Mercosul. Esses entendimentos foram, digamos assim, intensificados, e o Guedes, que era um super-ministro, ele cuidava de várias pastas, vocês lembram disso. E ele pediu para que se acelerasse os normativos regulamentadores do trabalho no Brasil para ter similaridade com as condições de trabalho e de exigência dos trabalhadores europeus, porque você não pode produzir aqui no Brasil uma condição de extremo descuido com a saúde e a vida das pessoas e concorrer com quem cuida da vida dos trabalhadores e das pessoas. Vai ficar mais barato produzir ao, digamos assim, ao explorar a vida humana. Então, aí não tinha chance de assinar se não tivesse similaridade. Então, o que aconteceu? 2000 e 2002, 2020 e 2022, nós tivemos as mudanças. É quando desaparece o tal do PPRA da NR9. Parece que acabou o mundo. Não tem mais PPRA? Não tem mais PPRA. E todo mundo ficou, e agora? Como é que faz? O que aconteceu com a NR7? Médico do trabalho cuidava de doente. Estava testado. Agora não. Agora ele tem que explicar por que tem epidemiologia no quadro de funcionários. Por que adoeceu? Mudou. O E-Social vem junto nesse contexto e registra tudo. E aí fala assim, você está tendo afastamento, você está tendo tantos atestados médicos de 3 dias por impossibilidade de trabalhar. Ok, porque quem tem um atestado para não ir trabalhar é porque ele perdeu capacidade laboral, é grave. Eu não posso ir trabalhar hoje, porque eu estou incapacitado de fazer o que normalmente meu cargo exige. É isto. O atestado para não ir trabalhar é o atestado de incapacidade temporal para o trabalho. Ou agora fica registrado e a empresa é chamada para explicar. Tem risco ou não tem risco? É perigo ou é risco? É isso que está hoje na NR1. Então, a NR7 mudou, a NR9 mudou, a NR1 mudou, a NR17 mudou. A NR17 era uma ilustre desconhecida. Vem a NR1 agora e diz assim, olha, você tem que fazer uma... Ele não diz com essas palavras, mas uma avaliação prévia. Vai lá na NR17 e diz assim, não é só análise ergonômica do trabalho, você tem que fazer uma avaliação ergonômica preliminar. Porque antes era assim, vamos lá fazer uma ressonância magnética. Eu nem sei se eu tenho problema, já vou fazer a ressonância magnética. Não, vai fazer ressonância magnética. Era assim. Você já fazia análise. Análise do quê? Nem sabia, mas estava fazendo análise. Quando eu vou fazer check-up no médico, ele fala assim, vamos fazer uma avaliação? Vamos lá, coletar urina, coletar sangue, né? Vamos, que mais? Vamos pegar outras coisas e vamos fazer um check-up. Vamos ver como é que está avaliando. Está tudo bem, parabéns, está se cuidando. Até o ano que vem, no próximo check-up, a avaliação. Opa, encontrei aqui um parâmetro que pode causar algum tipo de dano a você. Então,
Viver é perigoso, mas não quer dizer que eu não posso mitigar os riscos. Então, quando alguma coisa pode afetar a minha saúde ou a minha vida, eu saio daquele perigo de viver e entro num modelo agora de cuidado. Então, o médico fala o quê? Vamos fazer agora uma ultrassonografia, vamos fazer aqui uma ressonância magnética, vamos fazer como é que chama? Um scanner. Aí eu estou analisando, eu estou buscando o risco com qualidade e com quantidade, para saber que tipo de ação, meu plano de ação, mitigador eu vou apontar. Eu tenho o carro na garagem, é um perigo. Vou botar o carro na estrada, é risco, porque tem uma exposição humana. O risco é quando tem exposição humana. Isso é risco. O perigo é o carro, mas com pessoas dentro é um risco. Pneu em dia, manutenção em dia, motorista habilitado, documentação em dia. Esse perigo é mitigado, obedece às normas de trânsito, PGR. Veja bem, o PGR de uma viagem é isso. Vai na oficina, faz manutenção do carro, verifica pneu, né? Motorista faz curso de direção defensiva. PGR é isso, gente, é cuidar da vida mais preciosa, que é a do trabalhador. Parou o tempo de multa, de pressão, de papel, não tem mais isso. É plano de ação mitigador. Mitigador do quê? Do risco. Do risco do quê? De adoecimento do trabalhador. Adoecimento é um processo construído. O acidente ele tem tempo e hora. A doença não. Em quanto tempo vai adoecer? Eu vou medir o ruído aqui. Traz lá, traz o aparelho, vou medir, vou fazer dose, vou fazer não sei o quê. Pô, mas é 68 decibéis, vai adoecer? Por que eu estou fazendo um scanner para algo que não tem a menor importância? Eu preciso saber se aquilo pode ser um fator psicossocial perturbador, porque o cara às vezes tem um trabalho de tanta concentração que o ruído de 65 decibéis, que o ruído é quando as ondas são desconexas, vai causar dano. Mas um dano psicossocial, já estou numa outra... O cara vai estressar, vai acabar brigar, vai cair eficiência e produtividade. E ergonomia não é só garantir saúde. Ergonomia, acima de tudo, é saúde, garantir saúde. Não adoecer o trabalhador, mas também é produtividade, é eficiência, está na NR17. Nós temos que virar a página da produtividade brasileira. As pessoas não entregam, às vezes, os minutos pelos quais foi pago. Nós não contratamos uma pessoa, nós contratamos o tempo de uma pessoa. Durante tantos minutos do dia, 480 em 8 horas, minutos, você vai, de forma organizada, bem planejada, com conteúdo definido, você vai realizar e entregar estas tarefas. Ergonomia é a organização do trabalho, gente. É pegar uma fábrica numa linha de montagem que faz uma moto a cada 30 segundos e organizar a cadência, organizar todo o processo de balanceamento de linha para que, naquela programação, saia uma moto a cada 30 segundos e não adoece os trabalhadores. Isso é o quê? Isto é ergonomia. Organizar o trabalho. Organizar o trabalho. Isso já estava na NR17. E outra coisa, psicossocial, não tem novidade nenhuma. Isso aqui já estava na NR17 como obrigatório desde sempre. Psicofisiológico, só que estava com outro nome. Não mudou nada. Só que a NR1 veio para atender o que os europeus já fazem. O normativo europeu é cópia. A NR1 hoje com a NR17, se você olhar nas atualizações que foram feitas, é cópia dos normativos europeus. Então, o Brasil é signatário dos normativos europeus em relação ao trabalho, ok? Nós não seguimos o que os americanos fazem. Tem alguns países que não seguem muito. A França, por exemplo, ela não está nem aí. Ela faz o que é para ela fazer, e se o trabalhador não quiser, ele não liga. No Brasil, não. A NR1, ela manda cumprir e fazer cumprir. Você tem que transformar o trabalho e construir, a partir daí, uma população, né, que vai chegar ao envelhecimento de forma saudável. Ok? Fidelidade, esses slides são da Patrícia, da Escola Ocra, então a gente não mexe, né? Nós não mexemos, a Escola Ocra tem fidelidade, o que é da Escola Internacional tem fidelidade, né? Nós temos todas as marcas registradas, mas não brigamos com ninguém, né? As pessoas têm
no Brasil quebram códigos, quebram planilhas, lançam produtos. Tudo bem, faz parte, né? Eu diria a vocês, nós estamos saindo daquela era de que eu posso fazer. Por que você pode fazer? Porque eu tenho um diploma. Não, você sabe fazer? Isso é mais importante. Ergonomia não é... engenheiro pode fazer ergonomia? Pode. E o advogado? Também. E o educador físico? Também. Sabe fazer? Pode fazer. Não é profissão. Não é profissão. Ela tem um Código Brasileiro de Ocupação. Mas fazer bem feito. Porque senão vai dar problema. Porque agora, com todos os momentos que estamos vivendo, o E-Social, Ministério Público Federal do Trabalho, ele abre o E-Social da empresa e tem todos os acontecimentos lá. E aí ele pega o PPRA, não tem risco, e o trabalhador está adoecendo. Olha, quantos episódios de coluna. E aí? Explica. Está dizendo que não tem risco e o cara está levantando, né, cargas de 50 quilos. E botando na cabeça, achando que é bonito, que o cara é forte. E daí perde o disco intervertebral, hérnia de disco. Nós somos um país campeão de pessoas com sequelas irreversíveis de ombro e coluna. Não pode. Isso custa caro. Isso não é decente, né? Isso não é decente. Então, vamos lá. Nós somos a Escola Ocra Brasiliana, no Brasil, ligados à Escola Internacional. Somos a única autorizada no Brasil. A Patrícia, hoje, é a única professora da Escola Internacional, porque a jornada para ser professora da Escola Internacional é realmente difícil, né? A prova dura 15 dias de conhecimento em biomecânica. Você faz a prova em italiano, gravando, e depois defende a sua aula para a banca de pesquisadores. A Escola Internacional, ela nasce dentro da Universidade de Milão e até hoje ela desenvolve pesquisas na Universidade de Milão e no Laboratório do Trabalho da Universidade de Milão, que é o mais antigo do mundo. A ergonomia nasce na Itália, na verdade. Está aí, né, essa confusão, e todo mundo fala e tal, mas olha, fatores psicossociais relacionados ao trabalho, isso muda tudo, gente. Ele não é fator psicossocial do ser humano. Olha bem, ó, relacionados ao trabalho. Aonde eles estão? No trabalho. Não está em casa. Não está no problema bancário. Não está na briga do vizinho. Não está na mulher, no marido, no filho, no neto. Não, ele está no trabalho. Outra coisa, é ergonômico. Quem que pode fazer? Engenheiro, quem sabe? Engenheiro, fisioterapeuta. Os ergonomistas têm mais facilidade porque fizeram especialização ou porque estudam ergonomia. Posso ser autodidata, não há problema nenhum. Aqui, pode ser... Burle Marx fez os maiores projetos de paisagismo do Brasil, não era engenheiro nem arquiteto, nunca teve registro em nenhum conselho profissional. E os projetos dele nunca foram multados. Autoconhecimento, né? Aqui tem uma palavra mágica. Olha, esses fatores, veja bem, eu estou falando de fatores, eu não estou falando do problema da pessoa, dos fatores. Ele está num GHE. O que é GHE? Grupo homogêneo de exposição. Ele está no grupo homogêneo de exposição. Depois eu vou dar uma fala sobre isso. Ó, tem que ser classificável em severidade e em probabilidade de acontecer. Não é eu que falo, eu sei, eu escrevi, eu entendo, eu sou médico, eu sou engenheiro. Negativo. Ó, é aqui, ó. Tem que classificar tanto em severidade quanto em probabilidade. Do quê? De acontecer. Não posso chegar lá e dizer, ó, aqui tem risco psicossocial porque o chefe é bravo. Então, agora, eu conversei com os funcionários, tudo aqui, ó, estão todo mundo adoecendo, estressado, porque o salário é baixo. Não, não é assim.
Vamos ver agora se eu vou acertar. Para frente. Não, peguei errado. Fiz bobagem, né? Ah, é aqui. Bom, na NR1, os fatores psicossociais são diagnósticos e gestão da ergonomia. Olha lá, não tem como mudar. Olha lá o que está escrito. Isso aqui é... O gerenciamento de risco ocupacional deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos. Estava lá no antigo PPRA, está aqui agora. Físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes. Aí a engenharia de segurança faz um maravilhoso trabalho no Brasil. É exemplo para o mundo o que nós fizemos e fazemos aqui, nesse campo de mitigação de acidentes. E riscos relacionados aos fatores ergonômicos. Isso está na norma, gente. Ó, incluindo os psicossociais relacionados ao trabalho. Isso é lei. Não tem como achar. Tem que cumprir. É mercado de trabalho, Fernando? Muito grande. Gente, nós temos todas as empresas do Brasil para cuidar. É muito trabalho. E é preciso fazer com ciência. É preciso fazer com equidade. Está lá na norma. Ó. A organização deve... A organização é a empresa, né? Deve considerar as condições de trabalho. Ó, nos termos da NR17, aqui que eu falei que, né, mudou e mudou muito. Agora, você tem que fazer em função da NR17. Não tem como sair disso, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, é lei. E isso aqui muda para melhor a nossa competitividade, o nosso custo social, porque doença é cara. Eu estou aqui no interior, eu fico aqui no interior. Eu me... Olha, sinceramente, eu moro no sítio, eu me emociono com esse país. Tem muita gente que mora... Um dia, né, Fernando, você vai lá, você vai ver. Tem muita gente que mora perto ali, nós moramos na beira do Rio Laranjinha, não é do Cinza. A pessoa começa a passar mal, alguém sai, todo mundo hoje tem WhatsApp, tem esse negócio de rádio, tem internet para todo lado, liga a qualquer hora. 5, 10 minutos, está ali a ambulância, vai para o médico, faz a triagem, daqui a pouco já está num grande hospital. Helicóptero, ali em Santa Amélia, helicóptero vem pegar paciente. Quanto custa isso nos Estados Unidos? Vocês têm noção? Morre, lá morre. Morre de raiva, porque se não morrer, vai ter uma dívida para o resto da vida. Porque lá não tem assistência à saúde. E muitos países não têm. Talvez o Brasil seja um exemplo, a Inglaterra, e pouquíssimos. Talvez a Itália tenha alguma coisa, a Espanha tem um pouco mais, mas nós aqui é uma coisa maravilhosa. Então, nós já temos um cuidado com a vida muito grande. Agora, o que não pode é o que normalmente, às vezes, acontece, né, das pessoas usarem a rede pública para pegar atestado médico por incapacidade laboral que não existe. Né? Isso é triste. E isso vai para o prontuário da empresa, é negativo para a empresa. Então, a empresa pode e deve fazer o quê? Fazer a gestão de atestados médicos. Pode e deve questionar, auditar, ter perícia em cada atestado até de um dia, porque se for mentira tem que desorganizar essa rede, que ela atrapalha o país, atrapalha a produtividade, fica caro para a empresa. É injusto, é injusto. Conceitos. Conceito de severidade, então, né? Não está inventado aqui, ó, está lá na norma, ó, desse item. Ó. A severidade deve ser estabelecida em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde. A probabilidade deve ser estabelecida com base na chance de ocorrência das lesões ou agravos à saúde.
Essa entrega somente é possível com ergonomia científica, pautada em epidemiologia. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu pego lá uma avaliação da minha glicemia, né, que eu vou lá no laboratório, pego o sangue e tal, e diz lá que você está com 95. Aí eu falo, 95 é exatamente o quê? Aí eu pego lá o parâmetro científico e diz, 95 é bom. Aí eu vou lá, deu 202, corre no médico. É o parâmetro. É isso que nós estamos falando. Quando eu disser que este fator ergonômico pode afetar a saúde do trabalhador, é porque ele vai adoecer se aquelas condições de trabalho permanecer. É aí que está a severidade, é aí que está a probabilidade. Mas tem que ter o quê? Tem que ter um estudo epidemiológico. Como é que se faz isto? E aí, as ISOs vão demonstrar muito isso. Você pega uma doença, estuda a doença. Túnel do carpo. Tem uma lesão no túnel do carpo. Ok. Estuda muito bem. Estuda este, dele, aquele. Agora vamos lá onde essa pessoa trabalha ou trabalhou. Para ver a organização do trabalho, as condições de trabalho, os fatores que afetaram a saúde ou não. E aí é uma regressão linear. Tem relação entre a doença e o que essa pessoa faz? Entre a doença e os fatores que poderiam estar envolvidos? Tem, é isto. Por isso que não dá mais para achismo. Eu estou penalizando empresas, recebendo multas, processos judiciais, e aí vem um perito lá e diz assim, não, adoeceu no trabalho. E a empresa é penalizada para pagar o que não deve, o que é injusto, indevido. Ou pior, às vezes o contrário, o cara chega e fala assim, não tem não, e o cara está com a coluna arrebentada. Mas o que ele fazia? Não, ele trabalhava na construção civil, e aí ele descarregava os caminhões de cimento com um saco de 50 quilos, né? Coisa assim. Qual é a capacidade de suporte, de levantar e abaixar carga do disco da nossa coluna vertebral? Quantos quilos? Quem sabe? Alguém foi para os Estados Unidos? Ouviu falar de alguém que foi e chegou com a mala com 25 quilos para despachar? E o cara falou, não, aqui não. Só 23. Mas eu pago. Não, tira. É a equação NIOSH, que está no manual de aplicação da NR17 de 2002. Referenciando que para carga não é a CLT que diz que é 60 quilos. É a equação NIOSH, que é a capacidade de suporte do disco intervertebral em relação a levantar e abaixar carga. É 23 quilos nos Estados Unidos e na nova convenção internacional é 25 quilos, é o máximo. Mas eu pego 80 quilos. Depende do condicionamento muscular, principalmente do abdômen. Mas em qualquer momento pode ocorrer um acidente e ganhar uma hérnia de disco, porque o disco não suporta mais do que 25 quilos em condições ideais. Se você observar as malas americanas, tem alça em cima e alça embaixo para pegar em 2. Mas não passa de 23 lá, porque a equação NIOSH é da Associação de Engenharia Americana. E é da década de 90, né? Não é de agora. Isso não é nada novo. Eu vou passar mais. Então, aqui, voltando aqui, estão no trabalho. Onde eles estão? No trabalho. Não está na pessoa, não está no trabalho, tem que bater essa tecla. Estavam fazendo avaliação psicológica nos trabalhadores. E se todo mundo tiver adoecido? Um com cheque especial estourado, o outro porque a família brigou com ele, o outro porque perdeu o pai, o outro porque perdeu a mãe, o outro... E faz o quê daí? Mas a pergunta que fica é, isso não é da empresa. Tem que ser aquilo que é na empresa. Fora da empresa, mas a empresa vai tratar. Não vai. Ela pode ter programas sociais, que é diferente.
Ela pode ajudar, viu, Fernando? Mas se não é do trabalho, a Volkswagen fez o ErgoCheck. Treinou todos pela Escola Ocra, Volkswagen, todas as plantas. E o engenheiro da Volkswagen é um ergonomista, engenheiro de segurança fantástico. Um dia, se vocês pegarem ele para dar uma palestra, é incrível. Ele aplicou o ErgoCheck em todas as plantas. E eles levantaram os riscos e tem uma série de programas de apoio à saúde mental. Fantástico. Fantástico. Porque, às vezes, dentro da empresa, pode ter um fator também. Então, sempre é os minutos de trabalho que nós estamos falando. Aqui a Patrícia, durante o período de acreditação pela escola, né? Todo ano tem encontro, agora em junho. Em junho nós estamos levando 15 ergonomistas brasileiros para fazer estágio em empresas na Espanha e na Itália, nesse encontro mundial anual do mês de junho. E em novembro nós fazemos o seminário internacional de ergonomia, né, no Brasil. Nós fizemos o último em Fortaleza, da Escola Oca Brasiliana, nós trazemos os pesquisadores da Itália, dessa vez nós trouxemos da Itália e um da Argentina, em Fortaleza. Agora, em novembro, depois eu mando para o Fernando, ele distribui, vai ser, o encontro era para ser um dia, vai ser 3 dias, porque vai vir novidades científicas dos pesquisadores, vai ser em Florianópolis. E nós fazemos atrelado sempre a Abergo. Então, o Congresso Brasileiro de Ergonomia, da Associação Brasileira de Ergonomia, nós somos patrocinadores e depois nós fazemos o nosso seminário internacional, que é fantástico, muito, muito. Lá vocês vão encontrar pessoas de alto nível da fiscalização do Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, que vão fazer esses cursos com a fonte, com os pesquisadores, os caras estão no Brasil, né? Aqui, ó, ergonômico, os fatores, então, ó, risco psicossocial relacionado ao trabalho, ó, eles são ergonômicos. Os fatores psicossociais são diagnósticos e gestão de ergonomia, né? Então, lá está lá na norma, ó, NR1, ó, o gerenciamento de risco ocupacional deve abranger os riscos e decorre, já falei sobre isto. Pertence ao GHE, ó, não estão na pessoa, estão no GHE, Grupo Homogêneo de Exposição. O Grupo Homogêneo de Exposição da ergonomia não é o da engenharia, tá? É diferente. O nosso ele tem um conceito científico, ó. Tem que ter a mesma situação de trabalho, tem que ter as mesmas condições de trabalho e os mesmos fatores organizacionais. Ah, mas o cara faz... O local de trabalho é este, o posto de trabalho é este, tá? O horário de trabalho é este, igualzinho. Tudo que se faz é a mesma coisa. No turno diurno e é a mesma coisa no noturno. É o mesmo GHE? Aí tem o fator circadiano. À noite não é igual de dia. Aqui, ó, não tem as mesmas condições de trabalho. Porque é de noite. Quando todo mundo está trabalhando, o cara tem que dormir. A família não está dormindo. Aí, quando todo mundo vai dormir, o cara vai trabalhar. Aí você vai dizer que é o mesmo fator de risco? Não é. Tem que ter aí tem que ter toda uma elaboração para que esse cara realmente é fator psicossocial, tem que tomar cuidado, né, para que ele não adoeça. Mas não é o mesmo GHE. Então, é tudo igual, tudo igual, tudo igual, mas só o fato de as condições noturno e diurno muda tudo. Classificáveis, né? Também já falei. Aqui, então. Aqui que... Ó, na NR1, quais os métodos que atendem aos critérios da NR1 para diagnóstico de severidade e probabilidade? A NR1 fala de método? Não, norma não fala, a lei não fala. Ó, você vai usar o método A, B ou C. Não está na lei. Não tem uma lei para dizer qual é o método que eu uso para classificar o seu exame de sangue com relação à glicemia. Não está na lei. Está onde? Está nas convenções científicas, né? Que tem que ter assertividade.
Então, aqui, para repetitividade, veja bem, trabalho repetitivo necessariamente não tem repetitividade. Repetir não quer dizer que vai ter características de repetitividade que pode adoecer membro superior. Ok? Não é a mesma coisa. As pessoas acham que repetitividade é fazer muito rápido alguma coisa. Muitos falam assim, digitei o dia todo, um trabalho muito repetitivo. Mas digitou com o dedo só o dia todo. Você começa a contar ação técnica, que é fazer alguma coisa com um segmento corporal, quando você usar o segmento corporal pelo menos 30 vezes em 1 minuto. Aí você começa a estudar. Você quer repetitividade? Frigorífico. Tratar as carcaças de frango. É extremamente repetitivo. Pode adoecer? Pode e adoece, se os cuidados não forem tomados. Vocês sabem como é que o Brasil virou o jogo em relação ao adoecimento dos trabalhadores de frigoríficos no Brasil? Quem conhece a NR dos frigoríficos? A NR dos frigoríficos é exatamente. Cadê? Está aqui, Ergocheck, método Ocra. Método Ocra é indicado pela ISO 11228-3. E o que foi feito? Porque a empresa tem que ter produtividade e não pode adoecer o trabalhador. Estudo biomecânico da Escola Internacional de Ergonomia. Veja, os segmentos é membro superior. Veja, eles são sensíveis. Você tem tendões que trabalham dentro de bainhas sinoviais. E se você tem alta frequência e ainda aplica força, que é o caso de segurar a faca ou de segurar o próprio objeto a ser cortado, e toda vez que eu tenho aplicação de força que representa tensionamento, força estática, eu segurando isso aqui, isso pode dar repetitividade. Se eu ficar o dia inteiro segurando isso aqui, com o tempo, 1 dia, 2 dias, 10 dias, pode ser que eu tenha lesão. Eu fico segurando, força estática aplicada. Desde que eu segure alguma coisa por mais de 30 segundos, é força estática aplicada. O que é? Ela requisita tanto, né, do segmento fisiológico do corpo que pode dificultar a lubrificação. Então, o que acontece lá? Fadiga. O cara começa a fazer alguma coisa com muita intensidade e ele entra em fadiga. Fadiga é o prenúncio da lesão. Então, o corpo faz assim, vai dar problema na mão, vai dar problema no punho, né? Tem que parar. Então, eu gero fadiga, o cara cansa. Aí ele começa a diminuir a produção, e aí o cara fala, tem que mandar não sei quantos frangos para a Arábia Saudita, vamos aumentar, e mata mais e manda mais e tal. E o corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa errada. E continua. Chega, às vezes, a romper tendão. Porque à medida em que entra em fadiga, o corpo corta a lubrificação. A cabeça corta a lubrificação. É como se o carro não recebesse mais o lubrificante na camisa e o pistão continuasse trabalhando. Rompe. E por que o corpo cortou? Para parar. E o cara não parou. Aí o que fez? Com esse estudo biomecânico, se entendeu que as pausas fisiológicas de recuperação tecidual resolveriam o problema. Quanto tempo de pausa? 8 minutos. 2 pausas de 8 minutos no período da manhã, 2 pausas de 8 minutos. Para a fábrica? Para a fábrica. Para tudo. E o que faz daí nesse momento? Aí tem um pessoal, não, vamos fazer ginástica laboral. O cara já está tudo estrupiado, precisando recuperar hormônio, recuperar líquido lubrificante, que é o líquido sinovial, e aí continua em ação, não resolve nada. Tem que parar, descanso mesmo, para tudo, recupera. Volta a trabalhar 8 minutos depois, sem problema nenhum, com alta produtividade, e não tem quase lesão mais no Brasil. Qual foi o remédio? Pausa. Está vendo que em ergonomia você não tem grandes custos. Agora, as lesões eram muito caras. As indenizações até hoje. Tem ações do Ministério Público. Outro dia eu estava vendo uma
que era uma loucura, 200 milhões de reais para multa reparadora de dano social. O Ministério Público ele entra com ações para reparar dano social. Bom, repetitividade. Como é que a gente estuda a repetitividade, então? Cientificamente. Pelo ErgoCheck, está na ISO 12295. Fernando fez recentemente com a gente. E pelo método OCRA, que está referenciado na ISO 11228.3. Aqui a gente estuda repetitividade. Aqui no primeiro nível e segundo nível, e se, lembra que eu falei? No período avaliativo. Se é analítico, é o método OCRA. Checklist OCRA, o índice OCRA, depende. Estuda membros superiores, entrega score de severidade, então já o método já entrega, e entrega probabilidade. E atende, né? Atende a NR1 e todas as outras NRs. Não tem saída. Não tem ainda um método, né, mais completo. Só para vocês terem uma ideia, o banco epidemiológico da Escola Internacional de Ergonomia é de 11.570 e poucos casos epidemiológicos estudados. É uma coisa maluca. Na Itália, na Espanha, não tem capacidade de rodar para fazer as regressões. É feito na Alemanha, por uma empresa altamente especializada. Tão grande que é o banco de dados. Movimentação manual de carga, levantar. Veja, o transporte de carga nunca pode ultrapassar 20 passos, 10 metros. O ser humano não foi feito para carregar peso negativo. Ele já carrega 10 quilos. Quem não carrega 10 quilos todo dia aqui? Nós carregamos 10 quilos ou não? Não carregamos 10 quilos? Força da gravidade. Por isso que a gente está aqui. Ó. Senão estava os caras na Lua lá. E a Lua tem gravidade assim mesmo, né? Não é zero, né? Então, movimentação manual de carga, ele está no ErgoCheck, que é o 12295. Na Yoshi Baiocra, foi um trabalho maravilhoso com o pesquisador americano da equação NIOSH e os pesquisadores europeus. Nasce o método NIOSH Baiocra, tá? E está na ISO 11228.1. E o puxa-empurra está na 11228.2. Veja bem, a 11228.3 é norma brasileira, está na BNT, tá? A 11228.2 é norma brasileira, está na BNT também. E a 11228.1, a Federação das Indústrias pediu para tirar. Pediu para tirar porque tem saco de cimento, tem não sei o quê, tá? Não mudar a lei, porque a lei diz que o trabalho não pode adoecer o homem, não pode lesionar o homem. Então, não adianta tirar da norma se biomecanicamente. E outra, quando nasceu a CLT, né, época de Getúlio Vargas, poxa. Oi? Eles têm feito de 25, de 22, de 20, muita coisa em 20, né? Fertilizantes já está vindo com 20. Isso tudo está baseado já, né, nessa perspectiva de adoecimento crescente, né, e de lesão. Quanto custa uma pessoa para a saúde pública lesionada? Aposentadoria precoce, afastamento, falta ao trabalho. Porque uma pessoa com problema de coluna consegue trabalhar no serviço manual? Né? E outra, hein? O que a ergonomia faz? A ergonomia faz de tudo para não entrar o robô. A maioria dos ergonomistas que efetivamente tem ética com a vida humana, ele faz de tudo para que o trabalho seja feito por pessoas que ganham salário e que consomem os bens de produção dos outros trabalhadores e dele próprio. Numa indústria que nós fizemos um trabalho em 2024, 2025 e estamos terminando outro agora,
ela tinha um problema sério de adoecimento. Era muito atestado, muito atestado. O Ministério Público quis fechar a fábrica, foi um rolo danado. Aí a engenharia fez um projeto maravilhoso, robotizando. Quando chegou na matriz, que era japonesa, ele falou, não, fecha a fábrica, então. Isso nós não vamos fazer. Tem uma fábrica no Brasil, da GM, no interior de São Paulo, e fechou por absenteísmo. Está lá. É a fábrica do carro Corsa. Era tanta ação trabalhista, era tanto problema. Nem sempre era verdade. E as fábricas têm um trabalho muito bom de engenharia, mas, né, movimenta uma máquina, né, essas brechas que nós da segurança do trabalho damos, que somos nós que damos a brecha para isso acontecer. Nós queremos fazer, às vezes, um trabalho muito burocrático, muito documental, mas sem o trabalho do trabalhador. Aí não funciona. Na Europa, o médico que não põe a mão no ombro do trabalhador não é médico do trabalho. Vocês viram a clínica do laboro? É clínica do trabalho. O sindicalista falou assim, mas achamos que ia ser uma clínica para o trabalhador. Aí o criador falou, não. O trabalhador não está doente, quem está doente é o trabalho. Nós temos que organizar o trabalho para não adoecer o trabalhador. E não cuidar do trabalhador já doente. Não faz sentido. Fazer pesquisa de quem já está doente, porque o trabalho é tão ruim. Ergonomia nasce na Segunda Guerra Mundial, gente. Se você pegar o cockpit dos primeiros aviões que começaram aquelas batalhas fantásticas entre a Inglaterra e a Alemanha, né, os aviões alemãos já tinham indícios de cockpit, adaptabilidade do piloto às condições de navegabilidade e de ataque daqueles aviões de caça. O inglês era único, entrava um grandão, ficava quase que enlatado, entrava um pequenininho, não alcançava, às vezes, o gatilho do tiro. Ergonomia. Se você pega o carro hoje, é pura ergonomia, ergonomia de banco, de cada equipamento, aquilo é estudado em ergonomia de concepção. Você vai fazer um software de computador, ergonomia profunda, que é a tal da ergonomia cognitiva, porque aquele produto tem que conversar com o trabalhador sem estressar ele. O cara não consegue usar, porque é tão complicado. Caixa de banco. Se os caras errar na ergonomia, tem que pôr 2 funcionários só para cuidar das pessoas que não conseguem movimentar a caixa. Ela tem que ser cognitiva, ela tem que ser fácil, ela tem que ser intuitiva, ela tem que levar o indivíduo a fazer as coisas com facilidade. Na movimentação manual de cargas, nós estamos falando de coluna lombar. Esses métodos aqui entrega severidade, probabilidade. Postura estática está na 12.295 e o ergotacos na 11.226. Membro inferior e coluna vertebral, né? Também atende severidade, não probabilidade. Coluna é acidente, tá? Tomar cuidado, não é adoecimento. Coluna e ombro é acidente. A gente cuida muito de acidente, né, Fernando? Coluna e ombro é acidente, é evitável. É a organização do trabalho que leva, né, a isto. E os psicossociais está na ISO 45003. Né? Membro afetado é o mental, né? Entrega a severidade, entrega a probabilidade e atende NR1. Esse é o mundo que nós trabalhamos e convidamos quem tem interesse, né, em fazer ergonomia científica, é um campo fantástico. Tá? Até há pouco tempo era remunerado de forma inadequada, hoje a remuneração de ergonomistas já é muito mais adequada, mas não é esse o caminho melhor. O caminho melhor é você ter condições de atender as empresas, de organizar, né, em equipes multidisciplinares, você ter técnico, engenheiro, você ter fisioterapeuta, educador físico. Por quê? Porque cada um tem um expertise apropriado a determinadas características, né? Diferente do que era com o PPRA, que você entregava um documento, aí de vez em quando você atualizava,
Hoje você não entende. Qual que é o documento que você entrega para atender NR1? Classifica e avalia o quê? Perigo. Esse é o documento. Olha como mudou. E quando tem risco, você aprofunda e manda para onde? Manda para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que vai mitigar. O que os fiscais vão acompanhar? A mitigação do risco. Então, uma empresa contratada para fazer isto, veja bem, muda a organização do trabalho. Tem que fazer novamente. De 2 em 2 anos, tem que atualizar pela própria norma. Onde é que você vai estar? Avaliando, analisando e modificando as condições de trabalho. Olha que coisa. Não vai embora mais da empresa. Você tem que ter time lá. Está mudando tudo muito rápido. Nós estamos fazendo o atendimento da NR1 há 3 anos de uma empresa. Há 3 anos. Até hoje tivemos uma reunião com eles. Hoje não, segunda-feira. Hoje foi 57 mil funcionários. Todos os estados brasileiros. Como é que você faz isso? É por grupo homogêneo de exposição, tudo bem. Mas veja que, às vezes, eu estou no Rio Grande do Sul, em São Joaquim, com neve, e às vezes eu estou em Belém do Pará. O grupo homogêneo de exposição não está sob os mesmos fatores de risco. Então, isso tudo tem que ser feito. É trabalhoso? É. Ah, mas agora avaliei todos os riscos. Veja, você sabe, né? Que aí você tem a calculadora amostral, aí você usa as amostras estatisticamente representativas. E você pega os pontos quentes e vai atuando. Em determinados estados, em determinadas unidades, né? Você tem problemas lá, vai atuar. Nós fazíamos ergonomia com mobiliário. Não, mobiliário. Isso, gente, cadeira, mesa adoece? Alguém vai ficar doente em 3 anos? Cadeira, a mesa, é não sei o quê. Adoece? Veja quanto tempo a gente perdeu. Mas o saco de cimento não adoece. Não, deixa o saco de cimento lá. Não, esse não adoece. Percebe? Onde o ponteiro está indo? Vai ficar mais caro ou mais barato para os empresários? É lógico que vai ficar mais barato. A cabeça dos RH vai mudar completamente. Muda o mundo para melhor. O resultado diagnóstico, garantir a amostra significativa, aquilo que a gente falou. Né? Eu tenho um grupo homogêneo de exposição de 1.000 trabalhadores. Né? Então, eu vou fazer só um, aí eu uso uma calculadora amostral para ter representatividade. É igual pesquisa de eleitoral, eles pesquisam quantos milhões de pessoas? Não, 1.000 e poucas. E dá uma garantia amostral de 95% de acerto. Então, isso aqui a gente usa em ergonomia. Vocês entram na internet, no Google, e pede calculadora amostral Siqueira Campos. Ela faz tudo isso aqui para vocês. E é gratuito, é disponibilizado. Você faz o seu cálculo amostral para saber quantos trabalhadores, né, numa grande empresa, você vai precisar avaliar. E a NR1, ela traz uma exigência. Você tem que conversar com os trabalhadores. Ok? Veja, não é aplicar questionário em trabalhador, é diferente. É conversar com o trabalhador. Você não pode trazer viés pessoal para uma avaliação científica. Encher a empresa de risco que não existe. Depois faz o quê? O cara vai lá, faz um monte de bobagem, deixa um documento lá para a empresa, e aí, serve para quê? A empresa fala, isso não é verdade, mas pagou. Pagou pouquinho, né, para fazer mal feito, tem que pagar pouco. Essas coisas não são baratas. Desculpa, não são baratas. É tempo, é hora técnica, é conhecimento. Né? Então, aí aplicar o pré-mapa na amostra selecionada, que é o checklist OCRA, e aí você já vai
buscar severidade e probabilidade, ó, calculando pelos fatores, não, ergocheck da ISO, recomendado pela ISO, ó, método, poder de amostra, ergocheck, semáforo de severidade, questionário do ergocheck, matriz de risco, dados sentinelas. Vejam bem, na norma europeia, ela traz os eventos sentinelas, é dos últimos 3 anos. Veja, você cria uma condição de farol, de retrovisor. Vocês já viram quem faz check-up mais direto? Você vai lá, faz os exames, aí o laboratório, por isso que é bom usar laboratórios de rede, né? O laboratório põe lá, ó, os últimos 3 check-up, os últimos 4 check-up. O seu colesterol estava em tanto, ó, dia tal foi tanto, no outro ano dia tal foi tanto, e agora tanto. Você vê histórico, você está acompanhando. A mesma coisa a NR1 exige. Os profissionais não vão passar pela empresa, eles vão se integrar à empresa. É diferente. Para trabalho profissional, gente, é um campo novo que se abre. E não é difícil. Exige dedicação, mas não é difícil. O ergocheck, né? O ergocheck, ele é um mapeamento de dificuldades e riscos ocupacionais de primeiro nível, né? E ele busca sobrecarga biomecânica. Veja bem, no ergocheck, você tem 3 cenários. O cenário de perigo, aceitável. Um perigo, aceitável. Vai causar adoecimento. Crítico, não adianta estudar. É crítico. Para que vai estudar? O cara está pegando uma carga e movimentando 50 metros, 80 metros. É crítico. Não vai estudar. Estudar para quê? Quanto espaço deu? Não vai estudar. Vamos pôr aqui uns equipamentos na coluna aqui para ver se... Não, é crítico, vai adoecer. Não se sabe o dia. Doença é assim, ela é construída. Vai perdendo musculatura abdominal, né? O disco pouco hidratado, o cara tomou pouca água. Um dia vem o fato, o cara fica travado. Isso é crítico, isso não tem. Faz plano de ação e corrige, muda o trabalho imediatamente. Agora, aquilo que não é crítico e que também não é aceitável é onde você vai fazer análise. Entenderam? Análise para membro superior, para membro inferior, para coluna e também agora esse psicossocial que é para a mente. É isso que se faz. Ergonomia, a magia é essa, né? Aqui a ISO é um mapa, e aqui vocês podem, por curiosidade, buscar, né? A ISO 45003, 2021. Ela tem todos os componentes de avaliação psicossocial, é muito grande. O ergocheck, ele já permite, aqui é uma planilha Excel. O Fernando tem, viu? Fácil aplicar, né, Fernando? Mais ou menos. Porque precisa conhecer um pouco, né, de biomecânica, mas isso a gente estuda e aprende. E aqui, ó, veja, o que isso tudo aqui está trazendo? Ó, conteúdo do trabalho. Ó. Considera o ambiente, as ferramentas de trabalho nos últimos 2 anos. Olha como é que é o estudo de avaliação que está na NR1 e NR17. 2, considera a carga e o ritmo de trabalho. Está tudo nas NRs. 3, considera os horários de trabalho. 4, se a atividade prevê contato com sofrimento humano. O trabalhador que está na área de contato e sofrimento humano, ele é diferente do trabalhador que, por exemplo, está... O que eu posso dizer? Um restaurante, uma churrascaria muito boa, né, e que cobra bem baratinho, né? Tudo feliz. Trabalhar lá, todos os clientes felizes, ninguém reclama, aquela maravilha. É diferente de estar num pronto-socorro. E o trabalho em ambiente hospitalar, ele tem uma ISO própria, tem um método próprio de avaliação, que é o MAPO. O MAPO, essa ISO ela não estava sendo aplicada no Brasil, feito cursos para ambiente hospitalar, porque ela não atendia o Brasil em função da escala. Na Europa, o trabalhador, por exemplo, em ambiente hospitalar, ele não pode fazer como no Brasil, ter 2 empregos, ele não pode trabalhar um dia de manhã, no outro à noite.
Lá é fixo, se ele trabalha de manhã, se ele trabalha... Aqui não, aqui é tudo bagunçado. Então, aí teve que refazer, vai ter curso agora. O Brasil tem um hospital modelo em relação à saúde do trabalhador, é fantástico. O hospital se chama Hospital dos Fornecedores de Cana da região de Piracicaba, um hospital com mais de 2.500 funcionários, fantástico, é de produtores de cana. É um negócio assim do outro mundo, são 4 UTIs, a coisa linda, linda. E o grande atendimento deles é SUS. Fantástico. Os funcionários, tudo manualizado, tudo treinado, cada procedimento, ninguém pega o paciente, tem elevador, tem manipulador mecânico, tem... É uma coisa de louco. É um negócio, eles atendem a norma internacional. O absenteísmo dele é ridículo, deles. As pessoas não faltam ao trabalho. É isso, organizado. Se a atividade prevê contato direto com colegas e atendimento ao público, ainda se requer frequentemente assumir problemas difíceis de resolver. Se a atividade apresenta risco potencial de assalto ou agressões, nós trabalhamos muito com banco. O tesoureiro, o cara sai do serviço, 4 antenas, né, o tempo todo. Esse indivíduo tem uma carga mental, tem um fator psicossocial que a empresa vai ter que cuidar. É inerente ao trabalho dele. Contexto do trabalho, autonomia de decisão e controle durante o trabalho, né? As relações interpessoais, isso tudo eu estou falando de avaliação psicossocial, tá? É isso aqui, não é o que as pessoas estavam achando. Eu estou analisando o trabalho. Se eu fazer a avaliação do trabalho do astronauta, imagine a complexidade. Isolamento físico, tem pessoas que trabalham em isolamento físico, né? É uma avaliação. Conciliar trabalho e atividades pessoais, isso aparece muito nas avaliações, né? E eventos sentinelas. Esses eventos sentinelas é sempre dos últimos 3 anos. Olha, dados de segurança, doenças, intervenções disciplinares sobre os trabalhadores do grupo analisado. Aqui entra, por exemplo, a questão de assédio moral, assédio sexual. Aí você fala assim, mas teve alguma... Então, assim, tem um canal de denúncia confiável, seguro para fazer a denúncia? Se a empresa tem, é um fator psicossocial já mitigado. Porque só o fato de ter o canal e ele ser seguro, que a pessoa não vai ser indicada, né, para não ser demitida até, às vezes, porque às vezes o assediador é o próprio dono da empresa, né? Se tem um canal, já avançou. O canal é confiável, porque não adianta ter e ninguém confiar nas pessoas que estão lá. É confiável. Isso é um fator mitigador de risco psicossocial. Ah, teve denúncias desse canal nos últimos 3 anos? Não, não teve. Não, teve. É um fator psicossocial relevante. Percebe? Os empregados voluntariamente pedem demissão. Tem alguma coisa errada. Ele é relevante do ponto de vista psicossocial. Absenteísmo alto. Pô, tem alguma coisa errada. E é isso é o psicossocial, gente. Não é nada do que falaram. As pessoas não vão conseguir fechar severidade nem probabilidade. Vocês concordam? Chega lá alguém, começa a conversar com as pessoas e vai fechar risco de probabilidade. Ah, não tem risco nenhum. Por quê? Porque ele põe numa matriz em que pode morrer ou pode adoecer. Você põe na matriz que pode morrer, ninguém vai adoecer, né? Aí faz a matriz. O pior cenário é a morte, mas alguém morre de estresse assim no trabalho? O chefe xingou, não sei o quê, não sei o quê. Morre a pessoa? Não morre. Mas aí põe lá numa planilha. Tem alguns que põem na FEMEA. Tem de tudo aí. Tem, inclusive, alguns auditores fiscais fazendo palestras, falando coisas. A gente vai ouvindo. Mas as pessoas com maior competência técnica dessas instituições, o manual que o Ministério do Trabalho fez e da Saúde, eles fizeram juntos,
para o psicossocial está muito bom. Foi publicado recentemente. É um guia seguro, mas é muito técnico. Se não tiver ferramenta, é difícil fazer. Então, eu digo a vocês, nós temos a felicidade de ter um ergocheck. Você tem uma ideia? A gente faz um grupo homogêneo de exposição, depois que a gente está treinado, meia hora. O problema é que aí você tinha que fazer o laudo. Então, nós na Escola Ocra, nós estamos desenvolvendo um software, porque você tem que ter a aquiescência autorizativa de quem é dono dos direitos autorais dessas planilhas, né? Então, nós temos um pesquisador da Escola Internacional, faz parte desse grupo, e ele aplica o ergocheck em sistema, não é mais em planilha Excel. Você pega um tablet, vai para o chão de fábrica e já vai preenchendo lá. Aí terminou, você bate num botão lá, ele já solta o laudo, se você confirma, você já pega o gov.br, já assina, aí já transforma em PDF, você pode exportar para onde você quiser. Aí tem o dashboard, para você ver pontos quentes, né? Onde está em mais problemas, quando é uma empresa muito grande. E também você consegue já fazer um plano de ação bem profundo, baseado nos dados que já foram coletados pelo ergocheck. Ele está entrando em teste, né? Hoje, até antes de entrar, eu estava fazendo umas ligações ali, que todo mundo quer acelerar as coisas, né? E aí uma empresa grande vai fazer o teste para nós, vai usar, né, para poder validar. Porque não adianta você fazer empresas que não têm muita complexidade, porque aí tem que integrar com o SOC, aí não consegue integrar, e aí fica um negócio que é de uso individual, não pode, né? Você tem que ter corporativo, tem que ter compliance bom, porque são dados de pessoas, né, através do grupo homogêneo. Porque você fala assim, no grupo homogêneo eu não ponho o nome de pessoas, é verdade. Mas se você não souber o nome das pessoas que fazem parte do grupo homogêneo, quando a empresa promoveu 10, saiu daquele grupo homogêneo e foi para o outro, o grau de exposição dele mudou. Então, aí você tem que fazer nova avaliação, mas você tem que ter o controle dessa mudança que é individual daí. O sistema tem que dar conta disso. A GM, por exemplo, ela faz ergocheck. GM. Ela já tem mais de 10 mil planilhas Excel. O que ela vai fazer com isso depois? Aí o jurídico chega assim e fala assim, eu quero os dados, né? Os dados da avaliação de risco desse empregado. Vai achar como? É uma loucura. Tem que pôr uma pessoa lá no Excel para achar, porque não é fácil indexar no Excel. Tem que ser sistema, né? Aí você vai lá, faz os filtros e busca. Pronto, já entrega, já manda, tudo digital. Então, a gente tem se preocupado com os ergonomistas, né? Não basta saber, é preciso também melhorar o trabalho dos profissionais que trabalham a organização do trabalho. E a gente trabalhou duro aí esses 8 meses. Para vocês terem uma ideia, eu tenho reunião diária, né? É muito difícil, né, trabalhar nessa área de TI. Eu não sabia que é tão complexo, né? Porque eles são trabalhadores assim bem diferentes do modo da gente trabalhar, né? Para eles é tudo normal, né? Aí você fala, tá pronto, vai testar, dá problema. Eles falam, não, mas é normal. Eu falo, como normal? Não, é assim mesmo. Receta que vai dar certo, aí receta dá certo. Bom, mas qual a lógica disso? Né? Então, é assim que funciona. Isso aqui aconteceu na Europa, né? O decreto legislativo na Itália é de 2008, então você vê, eles já passaram por esse corre-corre que nós estamos passando aqui no Brasil. Lá não é um mar de rosas, tá? Nós fazemos muita coisa aqui melhor que eles. Em ergonomia, nós estamos avançando muito rápido no Brasil. Muito rápido. Gente que tem aí, faz treinamento em compra de grandes empresas, as empresas estão investindo sem dó. Sem dó. É um negócio fantástico. E estão constituindo grupos fortes de SESMIT, muito diferente daquela visão
burocrática, né? Isso é muito legal. Eu vou passando rápido aqui. O Acordo Europeu, né? 2004, então você vê que sobre o estresse, ó, tá vendo? O trabalho, então não é. O Acordo Europeu é bem, nós estamos não atrasados, né? Estamos no tempo. Mas é assim, a gente tem algumas dificuldades, né? Tem essa questão. O estresse é uma doença? Não é. O estresse não é uma doença. É aí que está. O estresse é bom. O estresse salva a vida. O estresse, ele é saudável. O problema é quando ele realmente afeta, né, o trabalhador, o trabalho, né, e ele pode se tornar, né, um problema, né, de patologia mental. E nós temos o CDF aí adoidado, né? E é complicado, né? Eu falo, não, eu pirei, não posso trabalhar, estou doidão. Eu trabalhei numa empresa grande, e eu era diretor de gestão. E um engenheiro pediu para falar, e eu, tudo bem. Ele me vendeu uma ideia genial, mas genial. E eu dei uma atenção para esse cara, parei a minha agenda para ouvir. E o cara estava piradinho. Depois de algum tempo, teve que internar, a família teve que tomar providências. Esquizofrenia. Então, mas era do trabalho? Não. Mas às vezes você não percebe. Porque a genialidade, né, é difícil. Tem pessoas que realmente são fora da curva. Ainda falando do decreto e tal. Veja que não é só ir lá e falar com o trabalhador, essa é a parte que tem nos dificultado muito, ó, análise documental. Você tem que ler a organização do trabalho, os organogramas, os fluxos de produção, fluxos de comunicação, gestão dos recursos humanos, coletar indicadores empresariais de estresse no trabalho, de absenteísmo, de doença, de acidentes, de rotatividade, de pedidos de mudança de emprego. Isso tudo é aplicação do ergocheck. Isso tudo entra nesta avaliação psicossocial, ok? Então, sensibilizar as ações de formação. Às vezes as pessoas pensam uma coisa, né? Já acham que chegou aqui quem vai enxergar o problema e tal, e não necessariamente o problema não está no trabalho, e às vezes está. Ações de formação, as fases do diagnóstico, né? Está tudo na ISO, né? Tem a ISO traduzido. Olha, conteúdo do trabalho. Você tem que considerar o ambiente, as ferramentas de trabalho nos últimos 2 anos, a carga e o ritmo de trabalho, o horário de trabalho e tal. Isso a gente já falou, né? Aqui é um fluxo. O que se entende por uma amostra representativa dos trabalhadores, é aquilo que eu disse da calculadora, Siqueira Campos. A recomendação técnica para a realidade brasileira, né? Tem que levar em consideração. Ó, devo aplicar o questionário para todos os trabalhadores da empresa, porque no psicossocial a gente aplica um questionário, né? Então, não, eu aplico no GHE, eu não pessoalizo. O risco psicossocial não pode ser pessoalizado, é o trabalho que eu estou estudando, né? Eu posso ter o controle de quem faz parte do GH, num documento à parte do GHE. E é uma página, né, do ErgoCheck. Ele é assim, a carinha dele, né? Aqui ele está em Excel, né? Os cursos, né? A pessoa ganha a planilha, né? E aprende a trabalhar com ela. Aqui você já está no farol, né? Ó, se é crítico, né? Ajustar, se é inelegível ou se é aceitável. Esses faróizinhos vão acendendo à medida que você vai preenchendo os questionários. E aí ele traz esse gráfico, né? E esse gráfico aqui, ele avaliou o quê, né? Aí é um gráfico, como se fosse uma teia de aranha, né?
Então, aqui a carga de trabalho e ritmo de trabalho, horário de trabalho, ó, sofrimento humano, e aí cada parâmetro, né, que vai ser feito no ErgoCheck. A gente tem feito muito, nas grandes empresas, isso aqui por telefone. Você não consegue andar o Brasil todo com, né, custo de deslocamento, ninguém paga isso. Então, a empresa organiza o grupo homogêneo, aí pega na amostra quantos trabalhadores daquele grupo homogêneo, aí ela marca numa sala de reunião e os ergonomistas fazem a entrevista através dessa... vem o link, né? Hoje é muito fácil pelo Teams, esses mecanismos modernos aí de videoconferência, tranquilo. Fecha o documento, né? E vai dar trabalho, realmente dá trabalho. Tem que falar com as pessoas, né? Os eventos sentinelas que eu mencionei, né? Sempre dos últimos 3 anos, a maioria das empresas não tem registro, a maioria não tem. Então, estão começando a construir agora, né? Porque isso aqui é muito importante. O evento Sentinela, ele mostra se o plano de ação está resolvendo o problema. Absenteísmo, né? Eu não tenho absenteísmo, eu não tenho nenhum canal de denúncia sendo usado. Aí as pessoas falam, não, mas e a pesquisa de clima? Ela não é um estudo psicossocial? Não, a pesquisa de clima ela é uma fotografia de uma realidade integrativa, mas ela não tem metodologia científica para você apontar severidade, né? E nem apontar probabilidade de adoecimento mental, ok? Mas ela é um fator importante. Você pode, às vezes, no plano de ação, você buscar a pesquisa de clima até para agir, em alguns casos. Aqui o resultado final, veja que aqui ele já está apontando a severidade e a probabilidade, né, em função da aplicação do método. Então, a fase, né, é esta, define o GHE, analisa os documentos, define a amostra estatística, se for o caso, sensibiliza gestores e colaboradores, não pode chegar, né, sem uma prévia, aplicar o ErgoCheck, interpretar, plano de ação, aprofundar nos GHEs necessários. Ou seja, eu só vou agir aonde necessariamente precisa. É isto, né? É racional isto. Se tudo estiver bem, o que eu faço? Mantém. Plano de manutenção. Ok? Foco no diagnóstico da causa, não no efeito. Usar dados existentes para monitoramento, foco no plano de ação e não no indivíduo. Por isso que eu digo que é um bom mercado de trabalho. Concordam comigo? Passa a ser necessário para a empresa. A sua equipe treinada, qualificada, entrega resultado, a empresa melhora a produtividade, cai absenteísmo, aumenta o grau de satisfação e comprometimento. Parece que o nosso trabalho é importante. Não sei o que vocês acham, mas não estamos mais na era dos documentos. Ok? O outro dia me perguntaram, e a RT? A RT é de contrato. Vamos tomar cuidado com isso. A RT não é de documento, é de contrato. A empresa te contratou por 5 anos para você fazer toda a parte de ergonomia, atender NR1, NR17, NR9. É uma RT desse contrato de 5 anos, ponto. É um contrato. A lei fala que é um contrato escrito ou verbal, não de documento. Ah, que documento que tem? Não interessa, é o contrato. Eu não tenho que levar os móveis no cartório de registro de imóvel, tem que registrar o imóvel, ponto. Tem lá dentro, não interessa. Ah, eu registrei o meu serviço, eu vou fazer isto assim, nessa empresa aqui, tal endereço, está tudo. É isso. Veja, as pessoas confundem RT. RT é um documento de rastreabilidade.
É para saber aonde um engenheiro agrônomo, um geólogo, está fazendo alguma coisa que pode ter repercussão à saúde, à segurança e à vida, e o CREA tem que acompanhar para esse indivíduo ser ético, ser competente tecnicamente e entregar para a sociedade o melhor produto. O CREA, essa é a obrigação do CREA, por isso tem a RT. Por isso tem a RT. A RT é rastreabilidade. Numa obra tem 25 engenheiros trabalhando, de todas as especialidades. Cada um tem a sua RT de carga e função, que são empregados da mesma empresa. Aí eu vi outro dia a Petrobras aqui no Paraná, parece que tem um responsável técnico engenheiro e mais 23 engenheiros no quadro técnico. Pô, só tem isso de engenheiro lá. Isso que é ruim. Isso que desorganiza daí. São analistas, não são engenheiros. Né? Isso é ruim. Até para remuneração. É uma luta isso. Monitorar e tratar os efeitos é parte importante do diagnóstico e da gestão em SST. Às vezes você fala assim, fizemos a avaliação e deu um problemaço. O negócio está feio. Nossa parte nós fizemos. Nós vamos cuidar desse plano de ação? Não, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, vai para as equipes especializadas em saúde mental. Não tem nada a ver conosco. Concordam? Mas eu já dou os elementos. Do trabalho, agora da pessoa, quem vai cuidar são os especialistas. Ok? Pra vocês terem uma ideia, tem um documento no Conselho Federal, dos analistas, de que ergonomia não é atividade de engenharia de segurança do trabalho. Do Conselho Federal. E não adianta falar os abnegados trabalhadores lá que ergonomia é engenharia. Ela não tem especificidades que um engenheiro e um técnico de segurança não podem trabalhar. Na Escola Ocra, nós qualificamos muitos técnicos de segurança. Tem técnicos de segurança desse Brasil que são valorosos, fantásticos, de altíssimo nível. E a maioria, Fernando é um exemplo, vira engenheiro. A grande maioria. Às vezes, empresas dizem que vão contratar engenheiro de segurança, e tem dificuldade. Tem dificuldade. Porque é um mercado bom. Não entendo por que alguns cursos não estão tendo Ibope. A Patrícia dá um grande abraço em todos vocês, manda até breve. A Escola Ocra é da Patrícia e minha, nós somos os dois diretores da escola, mas eu não sou qualificado para ministrar os cursos, porque eu não fiz a minha validação. Eu estou estudando italiano, que a prova é em italiano, e estou tendo uma dificuldade enorme em aprender italiano. Eu achei que era fácil. É muito complicado. Toda palavra que termina em "o" é masculino, singular. Se terminar em "i", é masculina, plural. Toda palavra que termina em "a" é feminina, singular, e se terminar em "e", é feminina, plural. É muito diferente do que nós fazemos aqui. Eles não têm S. O plural não é com S. Então, só para dar detalhe, né? E, meu Deus, e eu tenho que vencer esse bloqueio de aprender a falar. Minha filha, ela, para fazer o curso, ela aprendeu italiano em 3 meses. Não, ela não... A Patrícia, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, o Fernando conheceu. Ela trabalha em torno de 14 a 16 horas por dia. Eu nem vou no Rio. E é interessante, porque veja como são as coisas. Em alguns anos atrás, na época do governador Richa, eles fizeram uma ponte ligando Cornélio Procópio a Santa Amélia, no Rio Laranjinha. E diziam que era para sair uma estrada. Quis o tempo que agora o deputado Márcio Nunes
como secretário da Agricultura, liberasse uma verba para asfaltar de Cornélio até a ponte, onde eu estou, é a minha propriedade. E aí, a Itaipu, na parte de Santa Amélia, deu outro pedaço, aí o Estado deu outro, agora já estão contratando as empresas e vão asfaltar. Então, vou estar quase na cidade, né? Gente, foi muito bom estar com vocês, espero. É um tema denso, né? Eu procurei ser o mais brando possível. Fico à disposição. Eu, na área técnica, eu dificilmente... Acho que na minha vida eu nunca cobrei uma palestra técnica, acho que na minha vida. Eu fui muito tempo da área de solo, sou engenheiro agrônomo, fui professor de Bandeirantes 20 anos, 6 meses, fui diretor da antiga FAUME, que hoje é o EMP. E na área de solos eu tinha um bom conhecimento, andei por esse Brasil afora, estimulando o conhecimento para que a gente pudesse plantar no Cerrado brasileiro, que é um solo muito ruim e que quimicamente conta no Brasil, é um exemplo para o mundo, né? E eu tenho maior alegria porque eu estudei em escolas públicas, fiz especializações, fiz mestrado, nunca paguei nada. Então, eu acho que é uma forma que eu tenho de devolver. Sou aposentado como professor pelo INSS, graças a Deus, então não carrego nas minhas costas o peso de ser um peso para a sociedade, eu acho justo, né, ser assim. E entendo que viver é olhar sem remorso para trás, e acho que a gente tem que se cuidar para fazer bem feita a profissão, os nossos documentos, as nossas avaliações, e não termos medo, né, na verdade, de fazer o que tem que ser feito de forma diferente e melhor todo dia. A gente pode aprimorar e a engenharia de segurança está aí para fazer diferente. É um convite para a engenharia de segurança entrar nesse mundo de transformação das condições e da organização do trabalho no Brasil, que é muito ruim. Me desculpem falar, mas é muito ruim mesmo. Você tem o Fernando fez o curso. Você, quando vai organizar a jornada de trabalho, você viu quantos minutos é perdido? Porque na ergonomia nós só entendemos exposição quando efetivamente está exposto. Ah, foi tomar café, desconto. Ah, foi não sei o quê, desconto. Ah, foi desconto. Não é trabalho. Então, o tempo de exposição de 480 minutos tem casos que cai para 320. E aí, quando o dono da empresa pega aquilo e fala, pera lá, mas o meu pessoal está trabalhando 320 minutos? Está trabalhando 320 minutos. E o restante? Bom, o restante está cumprindo expediente, mas não tem produtividade, não tem trabalho, não tem exposição. Nós trabalhamos com exposição, tempo de exposição. E nós fazemos isso em minutos. A repetitividade nós estudamos em segundo. Vou dar uma dica aqui para vocês que vale. Tem um software, ele é software livre, chama Kinovea. Kinovea, alguém conhece? Você baixa na internet. K-I, Kinovea. Vale para tudo. Esse software, você instala ele e você, por exemplo, filma um posto de trabalho. Você quer entender os movimentos do trabalhador para melhorar a produtividade, sem causar dano à saúde. Esse software, ele permite você pôr cronômetro, ele permite você medir ângulo, ele permite você cortar o filme em pedaços, ele permite escrever numa fotografia que você quer tirar daquele take. É genial. Ele foi feito para atletas de altíssimo desempenho, onde eles iam estudar um determinado movimento involuntário que desafiava o cara a bater o recorde mundial. Kinovea é gratuito, usem e abusem dele para tudo. Ele é, para nós, uma joia rara, né, do dia a dia da ergonomia. Ok? Gente, muito obrigado. Desculpe, eu já estourei todos os tempos aí, mas o Fernando não falou nada. Ô, Safo, vou entregar uma lembrancinha, ó. Isso daqui é da Soeto, né? O João, né, que está representando o Josmar aí. Obrigado, João. O Safo, isso daqui, ó, é do grupo Dois Irmãos, né? Ó, esse daqui é da nossa empresa ali, ó. Esse daqui é da Aramon, né? Aramon, quem é Aramon? Aramon, ele estava na parte
da tarde, né? À noite eles não conseguiram vir. Aramon é uma fábrica de artigos religiosos aqui. Oh, que coisa linda. Que mimo. Bacana. Então, mais uma vez, né, agradecer o Rossafa, né, pela presença dele, né, disponibilizar o tempo. Vocês viram que é um tema meio complexo, né? Na mesma forma, na mesma hora que é complexo, é simples, sabe, né? Então, assim, é uma forma que foi colocada aqui, dentro desse Ergotech, que nem o Rossá falou, é um sistema que dá para ser realizado todas essas avaliações aí da parte de ergonomia, né? O pessoal que trabalha na área, né, já consegue ter uma visão, né? O pessoal que às vezes não trabalha na área de segurança do trabalho fica pensando, ó, como é que eu vou conseguir colocar, o que é isso, né? Mas o pessoal aí que trabalha na área de segurança, eu acho que deu uma conectada aí, né? Eu acho que valeu a pena. Obrigado, Rossaf. Parabéns pela palestra aí, né? Que Deus abençoe você, né? Que você consiga aí, né, juntamente com nós aí, a gente fazer essa aplicabilidade para a questão aí de cuidado com o colaborador, né? Que é o que nós, da parte de segurança do trabalho, né, tentamos fazer. A gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente tem que ser persistente nisso aí. Estamos na casa do César, nós temos muitos alunos. César. Rossaf, muito obrigado. Deus abençoe você.